Mais duas vitórias para a Fonte do Bastardo na primeira divisão de voleibol masculino. Esta tarde venceu a Académica de Espinho por 3-0. O resumo para ver amanhã no troféu. No sábado o triunfo foi também por 3-0, mas frente ao Clube Atlântico da Madalena. Mais difícil do que seria esperado, mas ainda assim uma vitória clara da Fonte Bastardo em casa, frente ao Atlântico da Madalena. Primeiro contra terceiro, mas com o líder a desfilar argumentos de candidato ao título ao longo do primeiro parcial. Autoritário o espanhol Manuel Parres a colocar o resultado em 8-2. Praticamente inexistente a resposta do Madalena, quase sempre muito débil na recepção. Aproveitou Ivan Kolev para massacrar com 4 ases bem medidos, ora em potência, ora em colocação. Foi o bloco de Lucas Gregoré a anotar um parcial de 25-12. Mas se é certo que contra factos não há argumentos, também é verdade que relaxar pode trazer dissabores. Bem o Madalena acordar para o jogo e a corrigir lacunas que o tornavam numa presa fácil. João Pedro Monteiro deixou o aviso, um sério aviso. Empates sucessivos, praticamente dos 2-2 aos 24-24, com a Fonte a claudicar nos principais momentos do jogo e com 14-16 favoráveis à turma de Vila Nova de Gaia no segundo tempo técnico. Os terceirenses viram-se obrigados a lidar com um resultado de 24-25. Foi o internacional português João José a encurtar um caminho já demasiado longo para o 2-0, mas também a receber a ajuda de Ricardo Alvar, com uma má recepção a facilitar um complicado parcial de 27-25. Mas continuou difícil a vida para a equipa açoriana, novamente incapaz de ser mandona no terceiro parcial. Boa recepção de Pedro Nogueira, a cravar 5-7 no marcador. Só um transporte de José Pedro Monteiro deu boleia à reviravolta para 8-7. O final da história começava a ser escrito, mas ainda guardava capítulos surpresa, tendo a equipa sensação da época passada como ator principal. O conjunto açoriano teimava em falhar, forçando a teimosia do adversário. 23-21 a lançar algumas dúvidas, desfeitas de pronto por João Simão, a confirmar finalmente um parcial de 25-22. Não foi uma exibição de noite europeia, mas a Fonte fez o que se impunha. Vitória por 3-0 e a liderança a continuar imaculada. Frente aos mesmos adversários, o Clube K perdeu os 2 jogos. Há poucos minutos, nas Laranjeiras, foi derrotado pelo Clube Atlântico da Madalena por 3-0. Resumo para ver amanhã no troféu. No sábado, perdeu com a Académica de Espinho por 3-2. A Fonte do Bastardo continua na liderança da primeira divisão de voleibol masculino. A formação terceirense derrotou a Académica de Espinho por 3-0. A Fonte do Bastardo é a única equipa só com vitórias. Um passeio com traje de gala. O jogo não era difícil, mas a Fonte do Bastardo insistiu em trazer o fato e a gravata e pô-los logo no primeiro set. Parres, pela zona central, esteve bem a defender e a atacar. Miguel Menezes entrou de início e não teve dificuldades em pontuar e tudo correu bem à Fonte do Bastardo. Pela frente, uma associação académica de Espinho frágil e desgastada pelo jogo de sábado. Uma equipa incapaz de parar uma Fonte do Bastardo sem erros, que nem precisou de tirar João José e Ivan Kolev do banco. Primeiro set, 25-10 em menos de 20 minutos. Com violas a variar bem a distribuição e a marcar ao segundo toque, os da casa continuaram o desfile no segundo set, com 2 novos modelos a dar nas vistas, os terceirenses Alex Terra e Diogo Moraes. Caíque Silva também foi subindo de produção. Resultado, nova vitória folgada no segundo parcial. O 25-15 final era o espelho da desinspiração academista. Nem o conhecimento do terreno de Luís Rezende, técnico que levou a Fonte do Bastardo à primeira divisão, valia a Associação Académica de Espinho. No último parcial, os continentais entraram melhor e equilibraram o marcador nos pontos iniciais. Mas 4 serviços consecutivos de Gilson de França põem o resultado em 11-7. Pouco depois, Diogo Moraes, que cumpriu na posição de oposto, fazia o 15-7 e dava praticamente a vitória aos da casa, que chegaram ao segundo tempo técnico a vencer por 16-8. Pouco depois, confirmava-se o triunfo por 3-0, com 25-12 no terceiro set, resultado que permeia a concentração da Fonte do Bastardo e confirma a qualidade do banco da equipa terceirense. Fonte do Bastardo na liderança do campeonato e em sentido oposto está o Clube K, a equipa de